Olá, boa noite. Graças a Deus, alcançamos mais uma dádiva do Criador. Por esta razão, nós estamos alegres, gratos. Continuaremos agradecendo a Deus por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele pode nos oferecer, não. É por aquilo que Ele é. Antigamente, eu agradecia a Deus por aquilo que Ele podia me dar, quando eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Hoje não. Hoje o Espírito de Deus me esclareceu essas coisas, que somente através dele. Então hoje a gente agradece a Deus por aquilo que Ele é, pela sua grandiosidade, a sua bondade, entendeu? Por aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é. Então é isso. A gente perdeu o medo das coisas, porque em nós habita o Espírito de Deus, e aonde o Espírito habita, não há medo. Amém? Então eu quero aqui compartilhar a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12, 13. O versículo 12 e o 13. Depois nós vamos pular para outros versículos. Vamos falar aqui de algo primordial para que nós possamos analisar esses textos, ver se realmente é para existir esse monte de divisão ou não. Paulo está falando aqui claramente, através das palavras aqui do 2 Coríntios, ou de 1 Coríntios 12, o versículo 12 vai dizer assim: Cristo é. Paulo vai trazer uma afirmação: Cristo é um corpo. Cristo é um corpo. Aí ele vai dizer assim: o qual tem muitas partes. Então, Cristo é um corpo, o qual tem muitas partes, porque ele está falando da igreja. A igreja, o nome igreja quer dizer corpo. Eclésia quer dizer corpo de Cristo. Dividido, as pessoas separadas, partícula desse corpo. Ou seja, junta, é como se fosse um corpo. Aqui não interessa se está aqui, está no Japão, mas faz parte desse corpo, é espiritual. Então o Paulo está dizendo aqui, olha só, tem muitas partes. Aí ele vai dizer assim: e todas as partes, mais outra afirmativa, mesmo sendo muitos membros, ele vai dizer, formam um só corpo. Ele traz de novo para a unidade, une de novo, formam um só corpo, mesmo sendo muitas pessoas, mas forma, porque muitas pessoas, não interessa onde elas estão, mas se elas estão em Cristo, elas não estão em divisória, debaixo de placa. Placa é divisória. Uma placa não comunga com a outra, embora eles podem até conversar. Por exemplo, no meu local de trabalho, tem um monte de testemunho de Jeová, passa para lá e para cá, e para e conversa comigo, dá bom dia, dá boa tarde, e a gente conversa, dá risada, mas nós não comungamos a mesma fé. Não. O que tem a ver eu com a fé de testemunho de Jeová? Então nós não comungamos, nós estamos juntos em número, mas na comunhão não tem nada a ver uma com a outra. É a mesma coisa das placas. De monte de placa passam pelo outro, a parte do seu irmão, porque estava com a Bíblia debaixo do braço, estava vestido de um terno, de gravata, aquela coisa toda, né? Coisa de religioso, né? Sem juízo. Aí, mas não comunga a mesma fé. Porque todos, no fundo, todos falam de Deus. Mas na hora de exercer aquilo que eles falam, aquilo que eles vivem, é totalmente diferente um do outro. Não tem comunhão, sabe? Não tem aquela unidade, como Cristo quer que nós tenhamos com Ele. Então, não tem. Ele vai dizer aqui, ó. Aí ele vai dizer aqui, olha só. Assim, também, todos nós, judeus e não judeus,
escravos e livres. Pronto. O evangelho alcançou todo mundo, judeu e não judeu, escravo e livre. Aí Paulo está dizendo assim, é a mesma coisa. É um só corpo. Todos eles são o corpo de Cristo. Por quê? Estão lá na escravidão, porque na época de Paulo tinha escravo ainda. Então estão lá trabalhando de escravo, mas eles aceitaram o mesmo Deus, não tem placa, estão na mesma unidade, são espiritual, e o não-judeu também, e o judeu, o italiano, entendeu? Vai por aí, está dizendo, então, todos eles estão conectados, estão em harmonia um com os outros, como a minha mão. Tem harmonia com o braço, com o antebraço, os dedos, unha, entendeu? Todos os meus membros, os membros do nosso corpo, é para quê? É para servir um ao outro, em harmonia, harmonicamente. Entendeu? Harmonicamente. É isso. Então, não é divisória. Aí vem as placas de igreja, criou divisão, não tem nada a ver uma com a outra mais. E aí olha só o que ele vai dizer aqui, olha só. Ele vai dizer assim, fomos batizados, olha aqui, ó. Traz de novo para a unidade. Fomos batizados pelo mesmo Espírito. Pronto. Nós fomos batizados, traz para a fonte. Paulo está dizendo, olha, não existe placa de igreja. Não. Jesus já disse lá para a mulher samaritana. Mas Paulo aqui ele continua afirmando também. A igreja é espiritual. A igreja não é carnal. Quando Paulo chega lá em Corinto, e ele encontra os irmãos, ele fala assim, olha, eu fiquei triste com vocês, porque eu não pude conversar com vocês como espirituais, mas carnais. Entendeu? Você conversar com vocês carnalmente. Eu tive que novamente gerar vocês de novo, colocar vocês na posição. E por que vocês são carnal? Porque no meio de vocês tem briga, tem contenda, tem inveja, tem divisão. Um está dizendo que é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Cefo, entendeu? Então, placa, ele diz, pode acabar. É o espiritual que não cria placa, é só os carnais, é isso que Paulo está dizendo. É os carnais que estão preocupados com concorrer um com o outro, concorrência, fazer as coisas que não deve. É isso que Paulo está dizendo, mas torne-se espirituais, vamos conversar espiritualmente, que não tem divisão. Não tem divisão, entendeu? Olha só o que ele vai dizer. Batizado, ó, aí vai dizer aqui, ó, do mesmo Espírito para formar. Nós fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. Para formar um só corpo, não é divisória não, um só corpo. Paulo vai dizer, não é só um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só Salvador e uma só fé. Então pronto, Paulo está falando de unidade, cabeça, meu Deus do céu, acorda, crente. Não é placa que ficar criando placa de igreja é divisória. É para massagear ego humano. Camarada, são tudo egoísta, quer ser vistos, eles querem ter títulos. Eles querem ser chamados pelo título, querem ser abajulados. Deus deu dom para os homens. É dom. Quem nasceu com dom, aquele dom já nasceu com ele. Mas o problema de hoje dos vaidosos é querer dom. É querer título que não é para ele. Eles querem se chamar de pastor, de apóstolo, de bispo, de não sei do que não é para eles. Olha só o que Paulo vai continuar dizendo. Olha só, um só corpo. O Espírito para formar um só corpo. E todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito. Em volta de novo para a unidade. Aqui está bem claro o que Paulo está dizendo. Não façam divisória. Não criem placa de igreja. Entendeu? Se fundamentem em Cristo. Ele é a base. Entendeu? Ele é a estrutura para formar, para forjar, para formatar, moldar os novos cristãos, as novas construções. É Ele que tem a ver
que tem a ver a placa da igreja Deus Amor com a Universal? O que tem a ver? Não tem nada a ver. O que tem a ver a igreja do véu com a igreja universal? O que tem a ver os mormons com a outra? O que tem a ver o... E aí eles ficam falando, não, porque fulano é seita, fulano é seita. São todos seita. São todos seita, porque criaram divisão, é a mesma coisa. Antigamente eu ficava nessa, eu entrei no embalo, mas hoje não, hoje eu vejo que tá tudo é a mesma coisa. Por que criaram divisão? Eu quero que alguém venha aqui me explicar isso aqui, ó. A palavra de Deus, por que passa por cima dela? Hã? E olha só o que Paulo vai dizer aqui para fechar. Desse modo não existe divisão. Olha, desse modo não existe divisão. Não é para ter placa para cá, placa para ali. Não. O ensinamento é um só. A fé é uma só. O Espírito é um só. O Salvador é um só. Não adianta falar do mesmo Salvador. Todos eles falaram do mesmo Salvador e cada um fazendo do seu jeito. Não adianta. Não adianta. É igualzinho político mentindo na época de eleição. Falam a verdade, mas não cumprem. A gente vai dizer assim, olha, vocês estão vendo, falando para os discípulos e a multidão. Na cadeira de Moisés, Mateus 23, na cadeira de Moisés estão sentados dois grupos de pessoas. Os fariseus, os escribas e os fariseus estão sentados. Mas eles não são como Moisés, não são verdadeiros como Moisés. Não são. Estão sentados ocupando um lugar politicamente. Estão lá sentados, porque eles eram políticos. O negócio deles era grana, dinheiro. Viver o bem-estar. A vaidade acima de tudo. De frente ao templo, um comércio, um feirão. Banco de troca de grana, de moeda, tudo. Eles estão sentados na cadeira de Moisés. Eles falam a verdade, mas não vivem. Pronto, é a mesma coisa de hoje. Eu já tenho para dizer para a multidão, olha, eles falam a verdade. Falar. Mas não vivem. São os ótimos políticos. É político. Político. Mas não vivem. Então vocês primem pela verdade e vivam a verdade. Não façam como eles. Tinham criado divisão. É a mesma coisa hoje. Olha só. Desse modo não existe divisão no corpo. Não existe divisão no corpo, na igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem divisão, não tem placa. Não tem placa, não tem uma placa para cá, não tem. Acabou. Aí ele vai dizer assim, olha só. Mas todas as suas partes têm o mesmo interesse. Todas elas têm o mesmo interesse. Qual é o interesse que tem a Universal com a Deus Amor? O que elas têm em comum? Nada. O que tem a do véu com... Nada. O que tem a Assembleia de Deus com... Nada. O que tem a Batista com a outra? Qual é o algo em comum que elas têm? Nenhuma. Nenhuma. Acorda, meu irmão. Você que acha que porque está debaixo de uma placa de uma denominação humana, pensa que tem comunhão. Com quem? A comunhão, Paulo está falando aqui que a comunhão tem que ser em todos. Todos falam a mesma língua. Todos têm a mesma fé. Por quê? Porque todos eles foram recebidos pela mesma fonte. Foram enxertados na mesma fonte. Olha só. Aí ele vai dizer aqui, ó. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Olha, mais outra vez a unidade aqui inserida. Por exemplo, se qualquer placa dessa aí, ela se escandalizar, as outras vão tirar o barato. Porque não tem nada a ver com aquelas. Não, é porque eles são assim mesmo. Todas estão erradas. Todas estão erradas. Criaram placa, divisão. O problema está na divisão. Placa é divisão, não comunga com a outra. Entendeu? Aí você, porque está lá de baixo, acha que está em comunhão. Comunhão com quem? Comunhão somente com o seu grupo? É só com o seu grupo? É só o seu grupo que é salvo? É só o seu grupo que está enxertado em Cristo, o outro não?
Então o problema está onde? Nas placas. Quem criou as placas? E todos aqueles que criaram a placa, criaram com a visão, com a revelação, com o anjo que falou com ele, todos eles. Isso não é correto. Olha só. Se uma é elogiada, uma parte, se uma pessoa no meio da igreja é elogiada, olha só, todas as outras se alegram com ela. Agora para fechar. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo. Paulo afirma, pois então, vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte desse corpo. Cada um é parte desse corpo. Aonde? Vocês estão espalhados no mundão, mas não tem placa. A placa é Jesus, o fundamento é Jesus. Por quê? Vocês nasceram todos da mesma fonte, do mesmo batismo, da mesma fé, entendeu? A mesma doutrina. Por que um come uma coisa, outro come outra, outro não pode isso, outro não pode aquilo, um monte, entendeu? Aí vão viver nos seus grupos isolados, criando contenda, trazendo imoralidades tal que não pode nem, a gente não pode nem mencionar dentro desses grupos. Está tudo errado. Aí fica chamando aqueles que não vão mais lá de baixo de desigrejar. Desigrejar de onde? Eu nunca deixamos a igreja verdadeira, não. A igreja verdadeira nunca deixamos, nós somos espiritual. Nunca, isso não existe. Foi uma palavra que o sistema humano criou. Igual, porque eles são políticos. Igual Jesus disse, olha, estão sentados na cadeira de Moisés, mas eles não são como Moisés. Eles falam a verdade, a lei, mas eles não vivem, não vivem, são políticos. Eles querem ganhar, fazer campanha, fazer coisa bonita para ganhar o povo. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.